Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén viendo esta clase. Vamos a retomar nuestros estudios. Por favor, abran en el capítulo 3, en la página 41. Para los que no consigan leer la letra, no sé si está un poquito pequeña aquí en el slide para algunos, pero pueden también acompañar por sus libros. Hay una introducción sobre el tema que vamos a tratar. El título del capítulo 3 es ¿Qué hacemos? ¿Qué fazemos? Tá? Capítulo 3. E tem um textinho ali naquela caixinha amarelinha, eu vou ler com vocês. Diz assim: todos los días nos tocan muchos quehaceres, estudiar, trabajar, divertirse, y siempre buscamos una manera satisfactoria de dividir el tiempo entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. A lo largo de los siglos, muchas fueron las civilizaciones que miraron hacia el cielo y crearon sistemas de representación para entender y organizar el tiempo. El calendário azteca é um destes sistemas. Gente, tem algumas expressões aqui importantes, eu vou traduzir aqui com vocês. Então diz assim: todos os dias nos toca, né, nos pertencem, temos que fazer algo. Aqui nos tocam muitos quehaceres, quehaceres afazeres. Então temos como responsabilidade muitos afazeres, tá? Eu vou destacar aqui com uma corzinha, ó, nos tocan muchos quehaceres. Estudiar, trabajar, divertirse. E sempre buscamos uma maneira satisfatória, sempre procuramos uma maneira satisfatória de dividir o tempo entre o que queremos fazer e o que devemos fazer. A lo largo, esse a lo largo é ao longo de los siglos, séculos, ao longo dos séculos. Muitas foram as civilizações que olharam, ó, aqui o verbo mirar é olhar, olharam em direção ao céu, esse hacia em direção, e cielo, céu. Então, muitas foram as civilizações que olharam em direção ao céu e criaram sistemas de representações para entender e organizar o tempo. O calendário azteca é um desses sistemas, tá? Então, aqui vamos tratar de o assunto vai ser sobre o que fazemos, como é que nós organizamos, né? O que utilizamos para organizar o nosso tempo. E veio umas perguntinhas aqui embaixo. A primeira aqui, ó. Que haces todos os dias? Depois eu vou pedir para que vocês elaborem uma resposta escrita como deveres. Nós vamos trabalhar com os conteúdos, com verbos, para vocês terem bagagem para responder tudo isso. Próxima. Como organizas tu tempo? Como você organiza o seu tempo? Sueles apontar tus quehaceres em um calendário ou em uma agenda? Por quê? Gente, esse verbo aqui, ó, sueles, é do verbo soler. É bem importante, tá? Soler significa costumar. Então, você costuma apontar, escrever, anotar os seus afazeres num calendário ou numa agenda? Por quê? Por que motivo você faz isso, se você o faz? Tranquilo? Depois vocês vão organizar essas respostas no caderno. Muy bien, vamos directo a la página 43. En la página 42 y 43 tenemos unas actividades de audio que vamos a hacerlas después, vamos a dejarlas para hacerlas después presencialmente en clase cuando volvamos, ¿ok? Pero en la página 43, el ejercicio 4, tiene algunas preguntas que ustedes van a responder después, van a elaborar respuestas. Voy a leerlas y traducirlas con ustedes ahora. Dice así, ahora habla de ti. Fale de você, fale de ti, fala de ti. Letra A, ¿qué sueles comer en el desayuno y en la cena? Ó, que sueles, acabamos de dizer, o sueles, que é o costumas, do verbo soler, costumar. O que costumas comer en el desayuno? A palavra desayuno é café da manhã, que vem de desjejum, né? E en la cena, cena, jantar, certo? Na janta. Letra B, ¿a qué hora vas a la escuela? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Tranquilo aquí, né? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? La letra C. Letra D, ¿practicas algún deporte? ¿Cuándo lo haces?
Praticas algum esporte? Quando o fazes? Quando praticas? Letra E. Que outras atividades haces diariamente? E letra F. Que te gusta hacer em tu tempo livre? O que tu gostas de fazer no teu tempo livre? Essas respostas vocês vão elaborar depois no caderno, tá? E agora vamos ver um pouquinho de vocabulário e de gramática para que vocês tenham essa bagagem. Na página 44 tenemos la sección algo de vocabulario, de la rutina de los quehaceres del día a día, ¿no? Entonces, en el ejercicio número 1, dice así, completa el relato con las expressões del recuerdo. Vocês vão ter um textinho e vocês vão ter que completar esse relato, esse texto, com expressões que estão dentro desse quadrinho ali. Eu vou ler as expressões para vocês e traduzir o que elas significam, que tem algumas expressões novas. Diz assim, ó. Bom, me levanto, é do verbo levantar-se, eu me levanto. Salgo, salgo é do verbo salir, eu saio, tá? Ceno é do verbo cenar, que é janto. Vuelvo del cole, eu volto do cole, é um diminutivo usado para colégio. É muito usado em espanhol essa expressão diminutiva, tá? Assim como em algumas palavras do português, nós temos o hábito de fazer o uso mais frequente de alguns diminutivos, como por exemplo, nada a ver com esse contexto, mas a palavra refrigerante, e a gente fala, um refri, vou tomar um refri. A mesma coisa em espanhol, para algumas palavras, se usa mais no cotidiano esse diminutivo. É o caso de colegio, por exemplo, voy al cole, tá? Então, vuelvo del cole seria eu volto do colégio. Depois, estudo. Veo la tele, vejo TV. De novo aqui o tele, diminutivo de televisão, é mais usado. Aqui em português se usa mais o TV. Também pode ser usada a sigla TV, em alguns países é usado, mas muitos países usam tele. E uma coisa importante do ver TV, em português a gente fala, eu assisto TV, é mais usado o verbo assistir em português. Em espanhol você nunca, até existe o verbo assistir, mas é para outras situações, de dar uma assistência, de prestar uma assistência, um apoio, uma ajuda. Só que para TV, para assistir televisão, assistir um filme, aí a gente sempre vai usar o verbo ver, veo tele, veo televisión, ou mirar, que também é o verbo olhar, miro la tele, ok? São as duas opções. Nunca você vai dizer assisto la tele, isso aí tá errado, tá? Então, veo la tele, voy al cine, vou ao cinema, cinema. Me acuesto é eu me deito, tá? Do verbo acostar-se, que nós já vamos ver como é que ele se conjuga, tá? Me acuesto, então me deito. Voy a ducharme, vou tomar uma ducha, vou tomar banho. Tá aí outra expressão que em português, tomar banho, em espanhol eu não posso traduzir ao pé da letra, eu não posso dizer voy a tomar banho, senão parece que eu vou beber o banho. O tomar aqui daria confusão, como que você fosse beber água do chuveiro. Então, sempre quando você vai dizer que você vai tomar banho, ou você diz voy a ducharme, ou voy a bañarme, tá? Nunca tomar banho. Então, aqui voy a ducharme, vou me duchar, né? Duermo, eu durmo, e almuerzo, eu almoço. Então, essas palavras vocês vão encaixar ali no textinho, conforme, né, o sentido, a ordem que vocês vão perceber ali, certo? Bueno, aquí tenemos los días de la semana en español. Muchos ya los aprendieron, pero quien no los conoce o quien no los recuerda, vamos a ver cómo eran los días de la semana. Tenemos lunes es segunda-feira, aquí, lunes, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta-feira, viernes, sexta-feira e sábado e domingo. Então, novamente, vou lê-los para vocês prestarem atenção na pronúncia. Lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado e domingo. Tranquilo? Aqui tem aqui do ladinho uma informação, essa expressão entérate, se vocês não lembram o que significa, entérate é fique sabendo, enterar-se de algo é ficar sabendo de algo. Se eu falar para você assim, você ficou sabendo o que aconteceu ontem? Te enteraste do que passou ayer? Então, enterar-se é ficar sabendo. Então, entérate, fique sabendo. Diz assim, ó, excepto del sábado, que proviene del hebreo sabat e significa dia del descanso, ou em português também, né? Sábado, esse significado tem como dia do descanso, né? Vem de sabat. E domingo, que viene de la expresión latina dominicus dies e significa dia del Senhor, que é o dia do Senhor. Com exceção desses 2 dias, os outros dias, olha o que acontece, olha o que diz aqui, ó. Los días de la semana en español llevan el nombre de la luna. Lunes tem a ver com luna, que é lua, significa lua, né? E de 4 planetas conhecidos por los antiguos. Então, martes vem de Marte, miércoles de Mercúrio, jueves de Júpiter e viernes de Vênus, tá? Então, em algumas outras línguas também a gente tem essa semelhança. E aí, o que vai acontecer no exercício? Diz assim, ó. Número 2. Ahora organiza una agenda semanal con las actividades de tu rutina en una hoja aparte. Aqui diz para que você organize as atividades dos seus dias, né, numa folha à parte. Aqui, se você quiser organizar aqui no livro, só que o espaço é muito pequenininho, por isso que ele dá a sugestão de você fazer uma folha à parte ou no caderno, ou até mesmo montar, né, quem sabe você possa, se você não tem esse hábito, de fazer um quadro com a tua agenda diária, né, dos teus dias, a tua organização diária e semanal, seria interessante e você já pode fazer lá em espanhol também, para juntar o útil ao agradável, treinar um pouquinho o espanhol e se organizar. Aí diz assim, para ajudar-te, te damos um modelo, se necessitas consulta um dicionário. Esse aqui é um modelinho que eles estão te dando, mas você pode criar o seu. Tá certo? E uma coisa importante sobre os dias da semana em espanhol. Os dias da semana são sempre masculinos. Se vocês pensarem em português, eu falo a segunda, a terça, ou quando eu quero ir num lugar, né, se eu tô explicando uma rotina. Nas segundas eu faço vôlei. Nas segundas eu uso a preposição em, né, no caso linkada com as, e fica nas segundas faço vôlei. Então, de segunda a sexta fica feminino, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Sábado e domingo são masculinos, certo? Em espanhol, todos os dias vão ser masculinos, de segunda a domingo. E uma diferença, quando eu quero dizer que eu faço alguma coisa em determinado dia, eu não posso usar a expressão em, a preposição em. Eu uso direto o artigo. Como o dia de semana é masculino, então eu vou dizer assim, claro, se fosse em português vai ficar o segunda-feira faço vôlei. Fica esquisito em português, mas é assim que vocês vão falar em espanhol. O artigo o é el. El lunes hago vôlei. Isso se eu faço vôlei só na segunda-feira, um dia. Mas se eu quero dizer que isso é repetitivo, é todas as segundas, eu vou dizer los lunes hago vôlei. Eu vou colocar um exemplo aqui no quadro para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Só um pouquinho. Presten atención a estas frases. Mira. Voy al cine el viernes. Em português, essa frase eu diria, vou ao cinema na sexta. Eu quero dizer que eu vou ao cinema somente essa sexta agora, na sexta. Em português, sexta-feira, a sexta-feira é feminina. E quando eu digo que eu vou num determinado dia, eu digo na, né? Que seria a junção de em mais a, vira na. Em espanhol, eu não posso usar essa preposição em, tá? Então, eu não tenho como usar o em, e o dia da semana ele vai ser masculino. Então, ele vai ficar voy al cine
el viernes. A única coisa que eu vou usar aqui é o artigo masculino el. Não vai ter en el, tá? Isso por ser um dia da semana só. E percebam que viernes, ele está com S, terminação em S. Os dias da semana, eles terminam, com exceção de sábado e domingo, de segunda a sexta, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, os 5 dias eles terminam em S. Porém, não significa que isso seja plural. Aqui é só nessa sexta-feira, mas ele se mantém com S, tá? Esse S ele é tanto para o singular quanto para o plural. El viernes, se eu dissesse que eu vou ao cinema todas as sextas-feiras, eu vou nas sextas, aí eu usaria o los, que é a frase de baixo, eu coloquei uma frase diferente, ó. Tengo vôlei los jueves. Então, façamos de conta que eu faço um curso de vôlei, né? Eu faço aula de vôlei todas as quintas, tá? É uma coisa que é repetitiva, de toda quinta-feira. Aí, nesse caso, eu passo o artigo masculino para o plural, los jueves. Não uso o em. Eu sei que às vezes dá vontade, porque em português é nas, né? Então, dá vontade de botar um em, mas não pode. Eu não posso usar preposição em para dias da semana, ok? Então, los jueves e el viernes. Se fosse, por exemplo, nos fins de semana, los fines de semana. Essa regra vale também. Eu não vou dizer en los fines de semana. É somente los fines de semana, se forem vários, né? E se for no fim de semana, eu vou à praia. El fim de semana. Aí eu uso el. Tranquilo? Vamos a la página 45 y tenemos aquí la gramática. Y como introducción, un cómic, uma tirinha, tá? De um cartunista argentino chamado Liniers. Percebam ali, tem uma conversa entre uma menininha e um gato, tá? Eu vou ler com vocês, fazer a tradução com vocês. E uma atenção especial de que, como se trata de uma tirinha de um argentino, de um cartunista argentino, percebam que ele usa os verbos na conjugação do tratamento do pronome pessoal vos, tá certo? Já que se trata de uma conversa aqui informal. Aí a menininha diz assim: ¿Sabes qué es lo más importante que hay que hacer todas las mañanas antes de ir al colegio? Tu sabes o que é mais importante de se fazer todas as manhãs antes de ir ao colégio? Aí o gato diz: ¿Lavarse los dientes? No. ¿Tomar un buen desayuno? ¿Tomar un buen café de manhã? No. Peinarse. Peinarse é pentear-se, pentear o cabelo. Para que la cabeza no parezca un nido de caranchos, pentear o cabelo para que a tua cabeça, teu cabelo não pareça um ninho. Nido é um ninho. E de caranchos, carancho é uma ave. Eu acredito que, eu não lembro agora, mas eu acho que em espanhol, em português é carcará. Um ninho de passarinho, enfim. No. No olvidarse la mochila con los útiles. Não esquecer. Olvidar-se é esquecer. Não esquecer a mochila com los útiles. Útiles são os materiais escolares. Não esquecer a mochila com os materiais escolares? Não. Entonces, ¿qué? Então, o que é? Leer los chistes del diario. Ah, por supuesto, disse o gato. A menina está com o jornal na mão e diz ler chistes, piadas del diário do jornal, tá? Então, o mais importante para ela, para começar o dia, é ler as piadas do jornal. E o gatinho responde: ah, por supuesto. Essa expressão por supuesto é tipo, é claro, com certeza. Muito, muito usada em espanhol, por supuesto, quando você quer concordar com alguém, tá certo? Então, aqui essa introdução era mais para vocês verem o que a gente vai trabalhar agora, a gramática que a gente vai trabalhar agora num contexto um pouquinho diferente. E só para concluir meu raciocínio ali da tirinha, do slide anterior, aquele final ali onde ela diz que a parte mais importante é ler as piadas do jornal, é porque essa tirinha, esse cartunista Liniers, ele aparece muito nos jornais,
tá? É uma tirinha que aparece na área do jornal, na área da comédia, né? Ele faz umas piadinhas e tal. Então ali é meio que um merchandise que ele tá fazendo para as próprias tirinhas dele. Tipo, leiam. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês acordam é ler a parte das piadas dos jornais, né? Que é onde esse Linheiros, o cartunista, geralmente coloca muitas das suas tirinhas, tá? E outra coisa, ali no enunciado da tirinha, depois perguntava para o que você, tinha uma pergunta assim, o que você faz? O que é mais importante para você, no teu ponto de vista, fazer na primeira hora do dia, quando você acorda? Então, reflita um pouquinho sobre isso e como vocês elaborariam uma resposta. Então, já fica mais uma resposta para vocês colocarem depois no caderno junto com os deveres, tá? Agora, vamos ver embaixo, na própria página 45, aparece uma tabelinha com os verbos, tá? Então, diz assim, ó, observa e intenta completar a tabla que está a continuação. Después discute con tus compañeros. ¿Qué hay de semejante entre la conjugación de los verbos en presente de indicativo en español e em português? E que hay de diferente? Então, esse exercício já traz a gramática e um exercício junto, tá? Tudo junto e misturado. Temos aqui os verbos no presente do indicativo. Lembrando, esse tempo verbal, presente do indicativo, ele é o primeiro tempo verbal que a gente aprende quando a gente está aprendendo uma língua, né? É o mais básico, é tudo que eu faço agora. O que eu faço agora? Eu como, eu bebo, eu durmo, eu estudo, eu trabalho. Isso é presente do indicativo. Temos aqui alguma relação de verbos. Temos o verbo, ó, despertar-se, que é acordar. Percebam que esse verbo, ele aparece com um Czinho aqui no final. Isso se chama que ele é um verbo reflexivo. Ele vai precisar... Lembram que a gente, quando aprendeu o chamar-se, quando eu me chamo fulano de tal, eu me chamo Magali, chamar-se já tinha essa estrutura. E eu preciso colocar na frente da conjugação esses pronomezinhos reflexivos. Me, te, nos, os, se. Né? Aqui falta estão faltando algumas conjugações que vocês vão completar, tá certo? Depois tem o verbo desajunar, que é tomar o café da manhã, né, que vem de desjejuar, cortar o jejum. Aqui vocês não vão usar pronome reflexivo, a gente só usa pronome reflexivo quando aparecer aquele Czinho no final. Ler, que é ler. Salir, que é sair. Volver, que é voltar. Esse é um pouquinho mais diferente do português. Então, ali no enunciado, ele pede para que vocês depois analisem o que tem de diferente do português ou de próximo ao português. Alguns são mais parecidos, outros um pouquinho diferentes. Cenar, que é jantar. E acostar-se. Novamente, é um verbo que vem com esse Czinho aqui no final. É um verbo reflexivo. Podem perceber que os pronomezinhos vão aparecer aqui novamente, né? Aí, olha só, estão faltando alguns espaços, tá? O que vai acontecer aqui? Vamos voltar ali para o despertar. Olha só, eu me despierto. Percebam, esse verbo, ele é um verbo irregular. Vou colocar aqui, vou fazer um carnaval de cores, tá, gente? Olha só, o verbo despertar-se, se vocês forem olhar aqui, o radical dele é despert, né? Como é que eu chego no radical na raiz de um verbo? Separa o ar, o er ou o ir, o que vem antes é a raiz, o radical do verbo. Então, a raiz de despertar-se, você não considera aqui na raiz também, e aí fica despert. Só que me despierto, vou botar em amarelo aqui, ganhou um i, né? É aquela troca, aqueles verbos que mudam alguma coisa na estrutura da raiz. Tu te despiertas, também ganhou um i.
No vos te despertás, olha só, não teve i. As conjugações da pessoa do vos não vão se tornar irregulares, tá? Elas voltam para a raiz original, que é o despertar só com e. Aqui é a mesma coisa, o nosotros nos despertamos. Aqui no meio está faltando, né? Depois do vos te despertás, está faltando do usted, que é o que vocês vão completar depois. Vosotros os despertais, ó, também não tem o i na estrutura ali da raiz. E ellos se despiertan, volta o izinho ali da raiz. Lembram, não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que eu já contei para algumas turmas aquela historinha lá do iPad, iPod, da guitarra, do almoço, não sei se vocês estão lembrados disso, que acontecia com o verbo tener, eu tenho, aí tinha a guitarra, tu tienes, aí vinha o iPod. Lembram dessa brincadeira que a gente tinha feito? Vocês podem aplicar essa mesma regra para o verbo despertar-se, só que não vai ter o G na primeira, aquela história da guitarra não vai ter, mas só para vocês lembrarem em que momentos aparece o i e em que momentos não vai aparecer. Tem o lanche ali, que seria o vos, aí tem o almoço e lavar a louça, lembram? Tem gente que não vai lembrar e vai ficar assim, meu Deus, o que é isso? Mas depois, qualquer coisa, entrem lá no atendimento online, aí eu refresco a memória de vocês daquela brincadeira, tá? Mas se você não lembra, tudo bem. Tem que, ó, primeira pessoa, me despierto, vai ter que ter o i. Te despiertas, vai ter que ter o i. Te despertas vos, não tem i. Aí tem depois o usted, que eu não vou dizer ainda, vocês vão completar. Nos despertamos no nosotros, não tem o i. Os despertais, não tem o i. E ellos se despiertam quando volta ali para a terceira pessoa do plural, tem o i. Ok? Esse é um verbo irregular. Depois, o verbo desayunar. Desayunar é um verbo regular, bonitinho, ou seja, não vai mudar nada na estrutura ali da raiz. Não tem a primeira pessoa, vocês vão me dizer aí como é que vai ser. Tem tu desayunas, vos desayunás, usted, él, ella desayuna. Nosotros desayunamos, vosotros desayunais, e falta ali o ellos, ellas e ustedes, e vocês vão me dizer como é que é. Verbo ler, também tranquilinho. Eu leo, tu lees, vos lees, usted lê. Falta o do nosotros, que vocês vão botar. Vosotros leis e ellos leem. Percebam que as terminações para a terceira pessoa do plural sempre acabam em N. Vocês vão meio que seguir uma lógica, comparem as outras conjugações para vocês poderem completar as que estão faltando. O verbo salir, gente, o verbo salir, ele é primo do verbo tener. Ele também toca guitarra, olha só o que acontece no radical. A primeira pessoa, eu salgo, olha só, ele vai ganhar esse G aqui, que não está aparecendo no radical original. Eu salgo, mas só aparece na primeira pessoa. Lembra da história lá do cara tocando guitarra no condomínio e o síndico chato, chato não, né, coitado, que quer que as normas sejam respeitadas, porque tá incomodando os vizinhos, e interfona pra mim assim, mãe, guarda essa guitarra. Só que o coitado aqui, ele não vai ter um iPad, não vai ter, ele só vai guardar a guitarra, tá? Aí depois, ó, o radical volta a ser todo regular, ó. Tu sales, qual seria o radical? Sal. Então, fica tudo certo. Aí, só deixa eu apagar aqui acabou tampando muito. Então, tu sales e vos salís. Como é um verbo terminado em ir, não esqueçam que verbos que terminam em ir, eu preciso o tu e o vos vai mudar de vogal, o de e vai para i, não basta só adicionar o acento, como é o caso quando o verbo termina em arier. Então, o tu sales, vos salís. Aí tem o usted, vocês vão completar. Nosotros salimos, vosotros salís, ó, fica do mesmo jeito, fica a mesma conjugação do vos. Que até um dos macetes para você saber como é a conjugação do vos
é você lembrar do vosotros. A do vosotros nos verbos terminados em ir vai ser sempre igual ao do vos. E nos verbos que terminam em ar e em er, vai ser semelhante, vai ser igual. Ó, por exemplo, aqui, voltando no desajunar, olhem lá no verbo desajunar. Vosotros desayunais e vos desayunás. Qual que é a diferença? O vosotros tem um i. Então, para você saber a conjugação do vos, pega a do vosotros e tira o i. Isso quando o verbo termina em ar e er. Quando o verbo termina em ir, é exatamente a mesma conjugação, tá? Então, vosotros salís e ellos, ellas e ustedes, vocês vão completar. Gente, verbo volver é um verbo irregular também. No seu radical original, ele tem esse o, bo, só que quando eu vou conjugá-lo, agora eu vou botar de amarelo, o o vai mudar por ue. Só que essa mudança não é em todas as pessoas. Vejamos em quais pessoas tem essa irregularidade. Eu vuelvo, eu volto, primeira pessoa. Tu vuelves, tu voltas. E olha o vos. Lembram que eu falei lá no despertar-se? Que o vos te despertas não tinha irregularidade? Aqui no volver também não vai ter irregularidade. Volta o original. Vos volvés. Quando vai para usted, ele ou ella volta a irregularidade. Ele vuelve. Aí, nosotros não tem irregularidade. Volvemos e o vosotros também não. Volveis. Percebem que tem meio que um padrão? Olha, enxerga lá de novo lá. Preste atenção no verbo despertar-se, que era um verbo irregular. E olha para o verbo volver, que também é um verbo irregular, e que tem a mudança das irregularidades exatamente nas mesmas pessoas. Embora a irregularidade seja diferente, um ganha um i e o outro troca o por o e, beleza? Mas o fato de onde que acontece a irregularidade e onde que não acontece é a mesma, é meio que padrão. Então, pensem, vocês vão ter que conjugar agora a terceira pessoa do plural, do volver. Ustedes, olha lá no despertar-se. Ellos se despiertan. Ellos, ustedes se despiertan. Ele tinha ficado irregular, né? Então, como é que será que vai ficar o verbo volver do ustedes? Não vou dizer, vocês vão pensar e vão conjugar, mas sigam a mesma lógica. Vai acabar sendo irregular, né? Aí aqui, o verbo cenar. O verbo cenar, ele é regular, não vai alterar a raiz dele, tá? Não sei como é que é a primeira pessoa, vocês depois vão colocar. Tu cenas, vos cenás. Él, ella, usted cena. Nosotros cenamos, vosotros, e ellos cenan. Tranquilo? E o verbo acostar-se, além de ser um verbo reflexivo, que vai precisar daquele mete, se, nos ou se, ele também vai ser um verbo irregular, uma irregularidade semelhante, né? Igual, semelhante não, igual a do volver. Ele tem esse o no acostar, só que vai mudar o o para o e, acuesto. Eu me acuesto. Diferente, né? Chega a ser meio esquisito para algumas pessoas. Eu me acuesto, eu me deito, tá? Eu me deito, tipo, em português, não sei se vocês usam, mas é eu deito, né? Ah, eu deito às 8 horas. Eu me acuesto a las 8. A gente vai aprender na próxima aula os horários, tá? Os números e horários. Eu me acuesto a las 8. Jura que eu deito às 8 horas? Nunca. Então, o que aconteceu aqui? O o trocou por o e na primeira pessoa. Tu te acuestas, também houve essa irregularidade. Vos, assim como no volver era volves, aqui vai ser acostas. O radical voltou para o original. Él, ella, usted se acuesta, ó, de novo a irregularidade. Tá vendo que é padrão ali com volver, né? Aí tem o nosotros, que vocês vão completar. Tem que completar o pronomezinho reflexivo mais a conjugação. Vosotros, os
acostais, de novo, ó. Aparece o O, não tem a irregularidade, ficou padrão. E ellos, ellas e ustedes se acuestan, se deitam. Voltou a irregularidade, tá? Então, vocês têm aqui, essa tabela, ela está incompleta. Vocês precisam preenchê-la, tá? Mas olhem, né, para os vizinhos. Segue um padrão, né? Se o despertar-se na primeira pessoa é eu me despierto, o ler eu leo, eu salgo, eu vuelvo, eu me acuesto. Como é que é o desayunar? Eu tomo café da manhã. Como é que é o cenar? Segue o padrão, tá? E naqueles que forem irregulares, presta atenção nos que já, né, você tem como exemplo de irregulares. Segue aquela mesma lógica. Tranquilo? O gabarito de todos esses exercícios vocês vão conferir depois. E usem também, quem ficar com dúvidas, usem aquele atendimento online que a gente vai oferecer, tá bom? En la página 45 todavía, en la parte de abajo, después de aquella tabla de verbos, aparece el ejercicio 3 y pide lo siguiente. Ahora reescribe las frases retiradas del cómic conjugando los verbos que estão em infinitivo em primeira persona de singular. Então, essas frases que estão aqui, elas foram tiradas lá da tirinha. Percebam que quando o gato vai dizendo para a menina o que ele acha que é mais importante, né, ou que, né, tenta adivinhar o que ela acha mais importante, ele fala tudo com os verbos no infinitivo. O que é infinitivo? Quando o verbo termina em ar, ou ir, né? Então, ó, aqui lavar-se, tomar, peinar-se, isso é tudo infinitivo. No exemplo, ele passa a frase para a terceira pessoa, para a pessoa do ele. Esse ele está entre parênteses aqui, só para você saber qual é a conjugação, tá? Qual é a pessoa que ele quer que você conjugue, mas ele não precisa aparecer na frase, ó. Ele se lava os dentes. Poderia aparecer, mas não é obrigatório. Então, sempre quando você usa pronomes reflexivos, o que é obrigatório? Obrigatório, o pronomezinho, lá o me, te, se, nos, ou se, isso é obrigatório aparecer antes do verbo. Mas o pronome pessoal, ele, eu, tu, nós outros, não precisa aparecer, tá? Pode aparecer, mas não é necessário. Então, aqui ele te deu o exemplo, só que o exemplo aparece em terceira pessoa. Nas demais... não, desculpa. Aqui ele vai te dar entre parênteses qual é a pessoa que ele quer. Então, por exemplo, tomar, ele quer que você conjugue no yo, na primeira pessoa. O peinar-se, ele quer que você conjugue no ellas. O olvidar-se no tu e o ler no nosotros. Então, reescrevam as frases conjugando esses verbos no presente. Tranquilo? Bueno, para que não quedem dúvidas, para que não fiquem dúvidas, só colocando aqui novamente, o que vocês vão fazer de atividades? Página 41, respondam aquelas perguntinhas da introdução no caderno. Respondam em espanhol, tá, gente? Se a disciplina é em espanhol, é pra gente treinar o espanhol. Porque na semana passada alguns ficaram com dúvida. Prof, para fazer atividade lá do... Qual era a atividade? Eu acho que era do Hoja de Vida, né? Em português ou espanhol? Em espanhol, né, povo? A gente treina o idioma. Então, respondam em espanhol no caderno, que não vai ter espaço no livro. Na página 43 é somente o exercício 4. Os anteriores que são de áudio vamos trabalhar depois em sala. Página 44, o exercício 1 e 2. Ali no exercício número 2, que é o dos dias da semana para você fazer, que ele te dá a sugestão de você fazer um quadro de organização semanal, aí fica o seu critério. Se você quiser fazer, faça direto esse quadro bonitinho, aí depois ou bate foto, ou me mostra e leva lá pro colégio, ou me mostra no atendimento online, tá? Ou se quiser fazer no livro direto, só que o espaço é meio pequenininho, escreve pequenininho, né? Aí fica ao teu critério, ou faz no caderno, como vocês se organizarem melhor, tá? Isso sobre o exercício número 2. O exercício número 1 é para completar lá com as expressões novas.
E na página 45, exercício 1, 2 e 3. No exercício 1 é para fazer o comentário daquela pergunta que tem sobre a tirinha, né? O que você... o que é mais importante para você? O que você faz quando você acorda antes de ir para o colégio? Aí elabore uma resposta, pode ser no caderno também, que ali não tem espaço. O 2 é para completar os verbos que estão faltando da tabela, da conjugação verbal. E o 3, o último exercício que eu acabei de explicar ali no último slide. Tranquilo, gente. Bueno, señoras y señores, hasta la próxima nuevamente. Continúen bien e los espero en el atendimento online. Os gabaritos eu posto daqui a uns dias aí vocês confiram, tá certo? Mas o atendimento online é legal para vocês participarem para tirar mais dúvidas. Besitos, hasta pronto!